elenquei, né, alguns objetivos. Foram compreender as relações entre passado e presente e as mudanças ocorridas em uma cidade ao longo do tempo. E valorizar a memória da cidade e sentir-se parte dela. Por quê? Todo ano tem aquela coisa, né? Trabalhar a história do aluno, valorizar, né? E tudo bem, legal, bacana, mas a maioria dos nossos alunos, pelo menos da minha sala, né? Lá no Salvador dos Santos, é uma sala só, muito seriado. A maioria saiu da terra, eram pequenos, eram jovens. Eles estão mais tempo aqui em Santo André do que passaram lá. Eles lembram um pouco de lá, né? Lógico, os volta e meia estão indo viajar para visitar a família, coisa e tal, mas a vida deles é aqui. Eles valorizam de onde vieram, mas é aqui que concentra a maior parte do tempo de vida deles. É aqui. Então, vamos valorizar, porque eles se sentem ambienses também. Eu não, os baianos, pernambucanos, não, eles se sentem também daqui. Metade deles falam assim, não, eu também sou daqui. Então, valorizar a memória da cidade e sentir-se parte dela, porque eles já fazem parte dessa cidade. Então, na primeira semana, o que eu fiz? Eu lancei a pergunta, o que é o patrimônio? Vocês sabem o que é patrimônio? De onde que vem essa palavra? E trabalhei no dicionário, né, vamos lá buscar. O que significa histórico? A palavra histórico vem de qual? A palavra cultural, o que é? E fui tirando deles. Eles foram falando. Depois, eu entrei com uma leitura que eu tirei desse site aqui, Brasil Escola. E eu li a definição para eles. Tá? Eu não vou estar lendo a definição, porque já está aí, né? Senão fica só um blá blá blá. Eu li a definição para eles. E aí, dessa definição, eles foram reformulando o que era o patrimônio, o histórico e o cultural. E aí que eu passei na lousa para todo mundo, né? Nós fizemos um textinho coletivo sobre o que era um patrimônio, na visão deles. Passei para eles também o patrimônio histórico e cultural do Brasil. Essa tudo na primeira semana, no único dia, foi uma aula bem rapidinho. Eu elenquei alguns exemplos. A cidade de Ouro Preto, o Centro Histórico de Salvador, o Centro Histórico de Olinda, a Reserva da Mata Atlântica, o Frevo, o Maracatu, a Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, e tinha muito mais. Mas eu elenquei só alguns para eles. E aí eu fui falando para eles de onde que vinha. E aí eu trabalhei no mapa. Uma coisa simples também. Vamos lá pegar o mapa. Olha, daqui, vem de lá. E eles foram falando, eu lembro de uma tal festa, eu lembro de uma comida, eu lembro dessa cidade, já passei por lá. E eles foram participando desse jeito. Tem encerrado a aula e continuamos. Na semana seguinte, o que eu fiz? Escolhi um outro dia da semana e pedi para eles falarem o que vocês lembram lá do patrimônio, para os colegas que faltaram. Não foi isso, foi aquilo, né? Para eles estarem me ajudando nessa aula dinâmica, né? Não fica só a professora falando, e isso assim, né? Então, que eles participassem. Eles foram lembrando, falando para os colegas. E aí eu passei para eles uma lista do patrimônio histórico e cultural da cidade, onde tinha o local, a data do tombamento e o endereço. Aqui eu coloquei só um exemplo. O primeiro, tem vários sites, se você clicar e digitar lá o patrimônio de Santo André, vai ter vários sites. Eu escolhi um, né? Eu esqueci de colocar o nome aqui, mas eu escolhi um e retirei várias coisas, que era muito extenso, e eu diminuí. Fiz uma adaptação e passei a lista para eles, né? Então foi uma aula de praticamente cópia. Eles foram lendo, né? Falando assim, onde ficava, coisa e tal, e foi puxando a memória deles. Quem já passou por essa rua? Quem já foi aqui? Quem já viu lá? Muitos de memória falaram assim, eu já passei nessa rua, eu não sei onde fica isso, professor. A Figueira, sim, né? Mas tem lá a casa da fulana, a casa da ciclana, isso. Pelo endereço é ali a Praça do Carmo, mas eu não sei que casa que é essa, professor. E passou, falei, tudo bem. Terminou a aula, continuei, né, com outro conteúdo. Na semana seguinte, eu aproveitei a aula de informática. Eu tenho lá uma mentora chamada Tânia, né? E eu conversei com ela, eu preparei um PowerPoint para passar para os alunos aqui, vão fazer uma aula bem diferente. Eles ficaram todos sentadinhos lá, pensando que já ia mexer no computador. Reuni todos eles num canto e aí eu fiz a apresentação do PowerPoint. Vou só fechar aqui um pouquinho.
antes de passar o PowerPoint, esse é o texto que eu passei para eles. Tá? A Operação da Figueira, a residência de Olga Guazelli, e assim foi indo, eu fui passando para eles. Eu não passei, gente, porque senão ia ficar muita folha, tá? Muito extenso e haja infraestrutura, né? Mas tudo bem. Então deu aqui um texto grande, né? Então foi uma aula praticamente de cobra nesse dia. Mas está valendo, né? A apresentação do PowerPoint. Agora, como eu faço aqui a apresentação? Ah, apresentação. Aqui. Esse? Então, assim, na semana passada, eu passei o endereço. Agora vocês vão ver a imagem. Agora aqui não entra? Entra. A Figueira, a Figueira, a gente conhece lá no parque, coisa e tal. Aí eu fui passando, olha a casa da Olga Guazelli. Ah, mas aí eu conheço, professor, então é a Casa da Palavra. Aí eles foram falando, eu já entrei lá, eu já fiz isso. Eu falei, então isso é patrimônio, professora? É, esse é um patrimônio, é um dos. A Casa do Olhar. Daí já foi um conselho tutelar, professor. E eles foram resgatando o que foi no passado, né? E daí achei bem legal. O Adas do Jaçatuba, né? Já levei meu filho lá no Parque Jaçatuba, professor. Lá, então, era um patrimônio. Aí eu trabalhei a palavra Aras, que era, né, um lugar que se criava cavalos, era muito bacana, coisa e tal, né? E assim foi. O Cine Teatro Carlos Gomes, aí você fala, daí eu já conheço. O Museu de Santo André, né? A Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, fica perto da APAI, esse ninguém conhecia, nem eu, né? Os nossos eu não conhecia, porque é bem na frente, né? O nosso, você passa assim de carro, você nem enxerga essas coisas, né? As obras de arte de Gianni Barziali, acho que é assim a pronúncia, né? Fica numa igreja, né? Então, na semana passada, né? Eu havia dado para eles o endereço. E agora eu estava mostrando as imagens. A estação de tratamento de água do Guarará. A vila de Paranapiacaba. Aí eu falei a casa do engenheiro, falei a lenda, aquela serração que desce, que é o véu da noiva, né, que é uma lenda ali do local, em que a noiva, ela se joga, porque o filho do engenheiro foi proibido de casar com ela, foi trancado. Então o pessoal lá fala que é ela, em determinado horário, né? Aquela serração é o véu dela, né? E tem toda aquela história, né? Essa mansão não pertence mais à família Tonhato, né? Ela já foi vendida, mas ela ainda é conhecida como Mansão Tonhato. E alguns alunos que passam ali para São Caetano falam assim, eu sempre vejo essa casa, mas eu não sabia, professor. Né? A gente já foi no bode, foi no... Já foi gravada novelas de época. Foi gravada novela. Essa casa de culto, que eu também não conhecia, né? Mas ele já tem um endereço, eu tive caderno com eles. E essa Vila Rosa, eu falei assim, onde que fica isso, gente? Ninguém descobriu. Vocês sabem, quem sabe, quem não conhece, onde fica? Não sabe? De frente da prefeitura. Próximo ao correio. Exatamente, né? Tem ali o AB, se anda mais um pouquinho para frente, é essa casa chamada Vila Rosa, que na verdade é só fachada, né? É considerada também, né, um patrimônio de Santo André. E aí o que nós fizemos? Terminamos, né? Ainda sobrou tempo na aula de informática, aí falei assim, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma pesquisa. Vocês vão escolher agora um desses patrimônios e vão procurar no Google Maps. Eles escolheram a Vila de Paranapiacaba. E aí eles não se conformaram. Você sai de Santo André, atravessa cidades para voltar para Santo André. E aí eu mostrei a Mata Atlântica, né, que não pode estar fazendo obras. Né? Foi todo aquele esqueminha do mapa, mostrando para eles nas telas. Foi uma aula assim, bem gostosinha mesmo. E aí, de encerramento, a gente vai ver ainda a possibilidade, eles levantaram uma sugestão, deram uma sugestão. À noite, fazer um passeio dentro do ônibus mesmo da prefeitura por todos esses lugares, não de Paranapiacaba,
mas todos os outros lugares, para eles estarem vendo de perto, né? Ou que puder descer, vão descer um pouquinho, olhar, né? Esse patrimônio e vão fazer um passeio pela cidade. Vamos ver se vai dar certo. É uma ideia que eu vou amadurecer ainda com eles, né? Vamos ver se vai dar certo, gente. Então, essa... Passou o tempo, né? Imagina, 5 minutos? Está dentro, né? Então, essa foi simplesmente uma aula que eu aproveitei várias ideias de vários colegas no dia da palestra lá no museu, porque assim, a gente não inventa, a gente recicla, a gente atualiza, a gente pega daqui e dali e vai se transformando, né? Vai modificando. E foi essa a minha aulinha que eu dei para eles sobre o patrimônio histórico de Santo André. Perguntas? Não, depois Não tem ainda. Que bom. Você ainda tem alguém que faltou? Quer falar? Tá engraçadinha. Minha amiga. É meu bom. Não, você é a